Então, gente, hoje eu vou receber aqui grande de Israel da MC. Eu quero agradecer demais pelo convite que eu fiz a ele e de pronto ele aceitou para trazer informação para os motoristas de aplicativo. É, o cachê do homem foi muito caro para trazer o homem, mas eu trouxe. Israel, muito boa noite, cara. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom, Evas? Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma satisfação muito grande estar me dirigindo aqui ao seu público, que eu sei que a grande maioria são os motoristas de aplicativo, mas que obviamente deve ter pessoas de outro segmento. Então, para mim é sempre um prazer falar de trânsito, falar sobre as coisas aí da nossa cidade, para esclarecer tudo que for aí relacionado à nossa área e essa sua audiência aí poder ter mais essa oportunidade de informação. Boa noite a todos. Como eu falei, esse é o de Israel, o homem da MC, bem famoso aqui no nosso Ceará, um homem que dá mais entrevistas no nosso Ceará, com certeza, é o grande Israel. Mais uma vez eu quero agradecer mesmo aí pelo convite que eu fiz, ele não de pronto aceitou, só marcou a data e está aqui levando informação para os motoristas de aplicativo. Então, sim, a pessoa está perguntando de onde é que vem essa fama, Israel, o homem que dá mais entrevista, por que será? Teve uma jornalista uma vez que teve essa brilhante ideia aí de fazer uma matéria comigo. A gente fez uma estimativa de quantas entrevistas eu tinha dado e ela publicou. Assim, acabou virando essa brincadeira. Mas, na verdade, assim, a exposição do cargo em que eu ocupava, de ser o chefe do núcleo de operações, né? E nos últimos anos a cidade viveu um momento de muitas obras, grandes eventos. A cidade também aqui é muito festiva, né? Nós não somos Salvador, não, mas aqui também tem grandes eventos, shows, procissões, jogos. Então, a gente estava sempre à frente de tudo isso. Então, tem as coletivas de imprensa e eu acabava sendo ali o porta-voz da MC, e isso gerou muita entrevista e acabei ficando bem conhecido na cidade. É isso, porque a MC ela faz um trabalho muito grande em Fortaleza, não somente o trânsito, né, mas os grandes eventos, né? Fala um pouco do trabalho da MC em si, a organização que a MC tem em Fortaleza. A MC é o órgão municipal de trânsito que tem o dever de fiscalizar, mas de criar a melhoria, a implantação do sistema viário, e também a gente é quem autoriza as obras e os eventos na cidade. Então, é muito comum nos bairros, né, existirem procissões, as pessoas fecham as ruas para as mais variadas, às vezes eventos sociais, lazer, culturais, então tudo isso passa por nós, né? Festas juninas, todo esse calendário que aquece o ano todo, os pré-carnavais, são muitas festas no início do ano. Então, o órgão de trânsito, além de fiscalizar para garantir a segurança da população, ele também tem a sua gerência de engenharia, quem faz o planejamento da sinalização do trânsito e quem autoriza, desautoriza os desvios de tráfego quando existem as obras, né? Então, realmente, além da educação para o trânsito, que é importante a gente trabalhar isso também na formação do condutor, também um trabalho especial com as crianças, né, que é o condutor do futuro, é o usuário do trânsito do futuro, que ainda está naquela formação ali da sua personalidade. Então é importante também trabalhar junto às crianças, que elas acabam também influenciando seus pais, né? Então, assim, o trânsito é esse tripé: engenharia, operação e fiscalização e a educação para o trânsito. É isso aí. Então o trabalho já é um trabalho bem complexo, né? Não é só a fiscalização do trânsito em si, é um papel muito assim, interessante da MC. Mas vamos para as perguntas. Você já está preparado aí que o negócio aqui está quente. Sim, já coloquei o meu colete aqui à prova de pergunta. Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Olha. Você, assim, só para complementar, assim, Sim, o que sim. mais aparece do órgão acaba sendo a parte da fiscalização, porque o agente em campo, fardado, né, é ele quem é ali aquele elo com a população. Mas aí, claro que você pode acionar a MC através do 156 para solicitar qualquer tipo de serviço na sua rua, sinalização, reforço na sinalização, pedir implantação de semáforos, né? Tudo isso é a MC que gerencia. É isso aí. Então, só o pessoal decorar 156, você solicita esse serviço que o Israel falou agora. Olha, tem uma pergunta que chega muito aqui nos grupos de WhatsApp e também muito na MAP TV.
sobre o sinal vermelho. O sinal vermelho, que horas, Israel, eu posso ultrapassar o sinal vermelho e a velocidade permitida que eu não vou pegar a multa, que eu posso passar com segurança sem pegar a multa? Bom, Evans, isso daí é um assunto até delicado. A gente faz questão de não divulgar isso aí, mas eu não vou mentir para você e não vou omitir essa informação. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele não especifica nenhum tipo de ressalvas, né, para a questão do avanço do semáforo. Ele não fala em horários, ele não dá nenhuma condição. Então, assim, a AMC, em 2008, quando iniciou a fiscalização eletrônica, houve um registro muito grande de assaltos em cruzamentos em que tinha a fiscalização eletrônica. Então, o cidadão ficava ali meio que refém. Ou ele avançava lá uma multa, ou ele era assaltado. Então, assim, na época, o presidente da MC fez uma consulta à Secretaria de Segurança Pública e perguntou a eles qual era o horário assim que havia um registro maior de ocorrências. E eu até vou listar uma avenida que era campeã, que era a Avenida Raul Barbosa. Antes de ter essa rotatória, de ter aquele viaduto, né? Então aquele era um cruzamento bem conhecido da cidade que era bastante violento. Formavam-se aqueles congestionamentos e aí as pessoas eram atacadas ali. Então, um exemplo bem assim, prático para a gente explicar. Então, daquele tempo para cá, houve uma concessão por parte da AMC para avançar o semáforo, depois das 8 horas da noite até as 5h59 da manhã. Então, assim, é muito cedo, né? Até 10 horas da noite a cidade ainda está a pleno vapor, né? Tem as universidades à noite, tem os shopping centers que terminam as suas atividades já bem tarde. Então, assim, a gente faz questão de não estar divulgando isso. E aí você pode avançar, desde que seja até 30 km por hora, ou seja, até a metade da velocidade máxima da via, que normalmente é de 60, né? Mas até a metade. Se por acaso for de 50, vai ser 25. Então, isso é uma concessão, porque todas essas autuações do equipamento eletrônico, ela passa por uma análise de um agente. Ela não é emitida assim instantaneamente, não. O agente analisa, por exemplo, se tiver um veículo de salvamento, uma ambulância, bombeiros, polícia, e aí o cidadão teve que avançar, o agente vai fazer aquela interpretação, ou tem um agente ou um policial operando o tráfego, né, para uma passagem de um comboio, ou seja qual for a ação, se for identificado um agente da autoridade de trânsito lá, também aquela multa ela não vai ser nem enviada. Então, portanto, esclarecendo, é depois das 20 até 5h59. Mas é importante que as pessoas tenham consciência de fazer isso. Não é aquela roleta russa, né? Passar sem olhar. Até porque, assim, isso vale para o equipamento eletrônico. Não diz respeito ao agente. Então, se o agente de trânsito flagrar uma situação dessa de risco, e se por acaso ele aplicar a multa, não vai ter assim como recorrer, digamos, eu tenho essa garantia, não tenho, a lei não fala disso, isso é um comunicado interno da AMC, assim, só pela questão mesmo da segurança pública. Você falou um negócio muito legal que a gente vale frisar, é sobre assim, uma ambulância, uma autoridade policial solicitar a passagem, se você tiver ali na faixa, né, parado, se você avançar, existe Sim. essa fiscalização, né, para consultar se você foi forçado a ultrapassar o sinal vermelho, mesmo não ser nesse horário, Israel. O cara está ali no trânsito, chegou a ambulância, chegou a polícia, num horário de pico, 4 da tarde, ele pode, com segurança, ultrapassar o sinal? Com certeza. O artigo 29 do Código de Trânsito, no inciso 8º, ele fala das prioridades desses veículos. E aí, claro, esse veículo ele tem que estar usando o intermitente, aquela luz intermitente, e o dispositivo sonoro, né, a sirene. E aí os veículos vão ter que dar passagem, aí a situação já se inverte. Ele é obrigado a dar passagem para a polícia, para bombeiros, para ambulância ou viaturas de trânsito, né? Porque eles têm prioridade, ou até comboios precedidos também de batedores. Então a situação já se inverte. Então, assim, o normal seria deixar livre a faixa da esquerda. A gente percebe que as pessoas acabam abrindo aquele corredor
ali na via central e também não tem problema nenhum. É importante que cada um tenha essa consciência. Eu acho que esse ponto ficou bem esclarecido, você que está acompanhando. Mais uma pergunta aqui. Essa tem tudo a ver sobre as faixas exclusivas de ônibus. Aqui estão perguntando qual é o horário que carros particulares podem usar as faixas exclusivas de ônibus. Certo, eu já começo até diferenciando o que é a faixa exclusiva de ônibus, o que é a pista exclusiva, que é o caso ali da João Pessoa e também da Francisco Sá, que antes tinha na Padre Biapina, mas não tem mais, ali próximo ao Mercado São Sebastião. Ali é um contrafluxo. Aquela ali, como também o BRT da Bezerra de Menezes, não existe exceções, né? Lá são corredores expressos para o transporte coletivo. Não tem exceção. Agora, a faixa exclusiva, que é uma das faixas de tráfego, né? Você vai ver na Antônio Salles, na Santos Dumont, na Dom Luiz, na Abolição. Então, aquela em que uma das faixas é destinada ao ônibus, aí na sinalização diz lá o horário. De segunda a sexta, ela é exclusiva para o ônibus, de 5 às 21, aos sábados, de 5 às 16 horas, domingo e feriado, livre. Então, se você passou depois de 21 horas, né, até 5 da manhã, então esse horário aí é livre para todos os veículos. Agora, estas faixas têm algumas exceções, que é uma portaria da prefeitura, que pode andar também o transporte escolar e o táxi do município de Fortaleza. E até depois entrou o metropolitano. Mas porque existe um cadastro, né? Então essa autuação ela é descartada, digamos, já pelo sistema. A multa não é gerada. Então existem essas exceções desse tipo de veículo e a exceção do horário. Depois de 9 da noite até 5 da manhã, ela também é livre. Pronto, ficou bem esclarecido também a questão das faixas, que é um assunto sempre que chegam. Eu fui multado porque tal hora, mas aí ficou bem claro. Outro assunto deixa eu só complementar. O pessoal até pergunta a questão da distância, porque uma das primeiras que foram implantadas na época foi, eu acho que até a Dom Luiz, ali, a Bezerra de Menezes, antes do BRT. Então, o pessoal botou na cabeça uma situação de uma distância. Eu posso percorrer 400 metros, 100 metros. Então, assim, não se preocupem com distância. A regra básica é o seguinte: você pode usar essa faixa, você entra nela para acessar os lotes ao longo daquele quarteirão, o que? Um estacionamento, uma entrada de garagem, ou fazer a conversão à direita na próxima via. Você vai entrar à direita, obviamente você tem que se inserir na faixa. Se você passar para o cruzamento seguinte, para o outro quarteirão, então você incorreu na infração. Agora, existem alguma distância das câmeras, aí a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tem locais até que você percorre 2 quarteirões e não é autuado, porque a placa precisa ser lida por 2 câmeras. Uma que você entrou e a segunda que você, digamos, desobedeceu. Então, assim, é uma fiscalização um pouco complicada. As paradas de ônibus. Eu estou aqui trabalhando no meu carro. Ocorre muito na Dom Luiz. O passageiro solicita o transporte do carro de aplicativo, só que ele fica ali na faixa exclusiva que é para ônibus. A parada de ônibus eu posso usar para embarque e desembarque desse passageiro ou de alguém que vai entrar dentro do carro. As paradas de ônibus, elas podem ser usadas pelos carros de aplicativo para embarque e desembarque? Sim, inclusive eu aproveito até para ampliar mais essa resposta. No ponto de ônibus não se pode estacionar. Parar pode. Qualquer veículo pode fazer um embarque e desembarque num ponto de parada destinado ao transporte público coletivo. Aí, assim, em qualquer local da cidade onde é proibido estacionar, onde tem lá o Ezinho cortado, né, que é a placa chamada R6A, não pode estacionar. Pode fazer o quê? Parada, para embarque e desembarque. Há uma definição no Código de Trânsito que diz que a diferença de parar e estacionar é o seguinte: o que é parar? É o tempo suficiente para o embarque e desembarque. Qualquer coisa superior a isso já se caracteriza como estacionamento. Então, assim, eu sei que o pessoal deve ter essa dificuldade,
porque eles estão ali na iminência todo tempo de pegar ou deixar um passageiro, principalmente quando vão recolher um passageiro, e acabam tendo que aguardar essa pessoa vir de algum local, por exemplo, um shopping center, aí o cara está lá no terceiro andar, ainda vai pegar um elevador. Sim, estou fazendo uma suposição, porque eu imagino que isso sirva para várias situações. Então, assim, para o agente, a interpretação dele vai ser essa. Se a pessoa é um ato contínuo, a viatura passou, viu, não tem ninguém embarcando ou desembarcando, o cara está lá sozinho no carro, ele está estacionado. Independente dele estar com o motor ligado, independente dele ligar o pisca-alerta, sabe? Porque o pisca-alerta, ele não é para garantir o cara que ele pode ficar lá estacionado no local proibido. O pisca-alerta é só para indicar uma situação de emergência, né? Então, eu imagino, tenho certeza que, porque já fui muito abordado sobre isso, que os companheiros aí devem ter esse tipo de dificuldade. Então, em alguns locais, assim, que vocês vejam que é pontual, é muito recorrente essa dificuldade dos embarques e desembarques, assim, procurem conversar com as pessoas desses empreendimentos, se não conseguem uma área de acomodação, uma área que vocês possam se abrigar, né? E aí conseguir atender bem ao público, porque, como eu falei, do ponto de vista do trânsito, você pode estar interrompendo o fluxo de uma avenida importante, de uma via arterial, que precisa ali daquela fluidez, né? E aí quando você diz, puxa vida, eu fiquei 2, 3, 5, 10 minutos, e aí você estava esperando, né? Assim, na sua mente você está correto, você estava esperando um passageiro, mas, como eu falei, no Código de Trânsito existe essa diferença. Você pode parar, o passageiro entra ou sai. E até um carregamento de bagagens ali, como é o caso ali do aeroporto. Mas, assim, mais do que isso, é bom rever alguma coisa, certo? É isso aí. Às vezes as pessoas param e ligam o pisca-alerta, né? Elas imaginam que estão seguras em parar naquele local que é proibido parar e proibido estacionar. E no local que é proibido parar, elas ligam um alerta e criam naquela mente, né, que estão ali. Outras abrem a traseira, né, Israel? Acontece muito. Elas criam na mente que estão protegidas da infração, né? Você sabe que a grande maioria das nossas vias, ela só tem 2 faixas de tráfego, né? Fortaleza, ela parece um tabuleiro de xadrez, assim, é cheio de cruzamentos, as vias são estreitas, às vezes são muito carregadas, então, principalmente nessa área comercial, então, se você tem 2 faixas e eu vou interromper uma, eu estou matando o fluxo 50%, sabe? E aí, assim, o agente, ele tem que pensar sempre do ponto de vista do coletivo, a gente está, assim, para garantir o interesse coletivo, né? Então, muitas vezes você pode se achar injustiçado, foi punido injustamente, mas assim, vamos ter sempre isso em mente. Eu posso parar, mas eu não posso estacionar. Se eu estou aguardando uma pessoa que ainda vai descer lá de um prédio ou de alguma coisa, é melhor que haja assim uma forma, se você fica numa via transversal, que tenha menor fluxo, sabe? Assim, uma forma que se possa se adequar. Ou se esse empreendimento está situado num grande corredor de tráfego, aí sim é que tem que até buscar, assim, pode ser que o próprio empreendimento tenha interesse, né, em facilitar esse acesso, e aí busque uma área que se possa fazer esse embarque e desembarque. Olha só, chegou mais uma pergunta, essa pergunta aqui eu acho interessante, sobre vias, né? O que fazer quando eu bati meu carro? Estou numa via, estou na Dom Luiz, famosa, bati meu carro. O que eu faço, Israel? Pois é, assim, a gente teve uma mudança ultimamente nesse sentido do atendimento da colisão sem vítima. Porque assim, a MC apenas cumpriu o que o Código de Trânsito sempre previu desde 98, que o condutor envolvido em acidente sem vítima, ele tem o dever de retirar o veículo e garantir a fluidez e a segurança da via. Você sabe que às vezes essas pequenas colisões quebra uma lanternazinha ali, um farol, aí o cara desce, fica ligando para não sei quem, para uma seguradora, para um familiar, e interrompem todo o trânsito, né? Eu via muito isso ali na BR, com o meu deslocamento
antigamente ali para MC, quilômetros de congestionamento por causa de uma colisãozinha tão simples. Então, o que é que a MC fez? Assim, está cumprindo o Código de Trânsito. Colisão sem vítima, você tira as fotos, retira o veículo e preenche o boletim no próprio aplicativo da AMC, que é o AMC Móvel. Aí lá ele vai pedir as fotos, vai pedir todas, como se fosse um agente preenchendo o BO. Aí você diz assim, não, mas depois não serve para nada. Mas se assim, o melhor é buscar um acordo entre as partes. Toda colisão ela é originada a partir de uma infração de trânsito. Alguém mudou de faixa sem sinalizar, alguém avançou uma preferencial, avançou um semáforo, né? Quando é semáforo, mais complicado ainda, porque nem a perícia ela dá conclusivo nesses casos, a não ser que tenha imagens, né? Porque aí o cara vai dizer assim, não, eu estava no verde, eu passei no verde, testemunha é uma coisa, não é confiável assim do ponto de vista da... Então, se tiver a imagem, legal, você vai saber quem realmente avançou. Agora, quando a colisão é com vítima, aí sim você causou uma lesão na pessoa, aí é possível, assim, é como se for o cometimento de um crime, né? Você causou uma lesão. E aí você vai acionar a PFOS, que é a perícia forense, através do 190. Qualquer órgão você aciona através do 190. E existe também o serviço do juizado móvel. Depois eu posso passar o contato aí para o Evans e ele massificar isso para vocês. O Juizado Especial Móvel é um serviço da Secretaria de Justiça do Estado que são feitos aqueles acordos, né? Existe um conciliador, ele vai lá, faz aquele levantamento dos danos, e aí busca-se um acordo e aquilo tem um valor jurídico, né? E antigamente existia a perícia do Detran, né? E como a AMC hoje detém a competência de cuidar do trânsito, no ponto de vista da circulação, a AMC adotou essa medida do aplicativo, porque senão você vai ficar lá aguardando a perícia ali muito tempo, né? Às vezes por uma situação bem simples, né? Então isso, porque o Código de Trânsito ele está priorizando o coletivo, né? É claro que fica complicado, às vezes ninguém quer assumir a culpa, você acaba ficando ali sem a garantia do seu direito. Mas, como eu disse, faz o aplicativo, lá o BO é o chamado BATEU, é o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado, é uma sigla, BATEU. E aí você anexa as fotos, tudinho, busca aquele acordo, não tendo esse acordo, você ingressa na justiça através desse boletim que você confeccionou. E aí as duas partes podem fazer o boletim. Olha, chegou uma pergunta aqui muito interessante, que eu achei legal. Eu posso dirigir com o braço fora do carro, estilo Playboy, né? Vai com a mão no volante aqui e tal, né? Que eu estou segurando aqui, com aquele braço lá de fora e tal. Isso é uma infração de trânsito, Israel? É uma infração, sim. Tem um artigo que ele fala de várias dessas curiosidadezinhas lá, que fala do braço dirigir com a mão, do braço para fora, do calçado que não se firma nos pés, até a pessoa diz assim, então não posso dirigir fumando, né? Então, aí vem daí essas interpretações. Então, não pode, porque você está com o braço do lado de fora, ele já está caracterizando que ele está dirigindo só com uma mão, que aí no caso, é a infração, de dirigir só com uma mão. Então, por exemplo, fazendo você vai fazendo um lanche, né? Aí você estava ali tomando um suco, aí, rapaz, ela viu a multa porque estava tomando um suco. Aí não é pelo suco, é porque o copo, né, já identificou, que caracterizou que você só estava com uma mão, porque a outra estava segurando o copo. Então, são situações assim que são previstas mesmo no código. Eu queria que você falasse agora, desse uma ênfase ao calçado, né? Qual o calçado ideal para você dirigir, para você evitar uma multa, até numa blitz separada e estar com calçado inadequado? Olha, a quantidade de infrações, historicamente, de calçado dentro de um automóvel é quase zero, porque a gente ninguém consegue visualizar. O carro parou numa blitz, aí você não vai olhar para os pés, ou o cara tira, ou ele bota, ou ele muda, então é quase zero. Esse tipo de infração acontece muito com as motocicletas,
porque claramente você vê que ele está usando o chinelo. E aí qual é a infração? É dirigir o veículo utilizando calçado que não se firma nos pés. Então aquela chinela tipo Havaianas, que não prende no calcanhar, ela compromete a mudança de marcha, ela pode causar acidentes. E aí partindo para o carro, o calçado que atrapalha, além do chinelo, você vai trocar um acelerador com um freio ali, você acaba causando um acidente. E aí o perigo maior vem para as mulheres, com o salto alto, né? Então, aquele salto alto, tipo plataforma, ele prejudica a mudança dos pedais, né? Então, o recomendável para essa mulher é dirigir descalço. Não tem problema dirigir descalço. Agora, para as motos, não é interessante, porque porventura acontecer de uma queda ou um acidente, você vai ter o pé todo dilacerado, né? Então, o Código de Trânsito, ele tem um artigo que ele fala no vestuário do motociclista. Então, se o motociclista quiser andar corretamente, é só ele ler lá. Vai ter uma jaqueta de couro, vai ter luva, vai ter bota, joelheira, cotoveleira, né? Os nossos motociclistas, eles são obrigados a utilizar joelheira e cotoveleira. Então, quando ocorre de algum acidente com eles, que às vezes ocorre até fazendo batedor, aquele transplante de órgãos, e aí eles felizmente quase não têm lesões justamente por estarem utilizando os equipamentos de proteção, né? Então, eu acho que o motociclista ele não deve ser negligente nesse ponto, independente de multa. Tem que pensar na sua própria saúde. Então, não dirigir de chinelo. Se estiver descalço, ele não vai ser autuado. Mas ele está correndo um risco muito grande, né? Você vê que nas empresas as pessoas obrigam a utilizar uma bota, porque pode cair um equipamento pesado, qualquer coisa sobre os seus pés, né? Nas academias é obrigado a utilizar o tênis, né? Então, como é que você, no trânsito, você não vai ter esse cuidado, né, com os seus pés, né? Sem falar que quando está o dia quente ali, vai queimar os pés também, né? Então é isso aí. Chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante. O Samuel Garcês está perguntando: eu posso dirigir sem camisa? Isso é uma infração, de Israel? Eu dirigir meu carro sem camisa? Não, de maneira nenhuma. Não existe nada de assim referente ao usuário, né? Então isso é um mito. Isso até é um mito. Pronto, essa cabe naquela brincadeira do mito ou verdade, né? Só um alô aqui pro Wellington Cartacho de novo, tá aí nos brindando, né, com a sua audiência. O Wellington tá dirigindo aí, ó. Quem dirigir deve ter atenção redobrada para estar preparado para situações inesperadas. É a famosa direção defensiva, né? O Wellington é o chefe do núcleo de operações, me substituiu. Somos instrutores de trânsito lá do Detran, a gente faz a formação, né, do curso de formação dos agentes de trânsito de todos os municípios. É um grande parceiro. Sim, o fone de ouvido, ele é caracterizado no mesmo artigo que fala, né, que não se pode dirigir falando ao celular e nem utilizando fone de ouvido ou qualquer aparelhagem sonora conectada. Então, às vezes, o cidadão está lá claramente com fone de ouvido, não importa se é monocular, né, ou biocular, não pode. O fone de ouvido é o mesmo enquadramento. E antigamente só existia a infração de dirigir falando ao celular. Aí tanto faz se você estava segurando, se estava junto ao ouvido, não importa. Falando é uma infração média, que até hoje ainda é média. Mas quando houve aquelas alterações no Código de Trânsito, em novembro de 2016, foi incluído esse artigo, né, por conta da modernidade aí dos smartphones, um artigo que é dirigir manuseando ou digitando, que é mais perigoso ainda. Você tira totalmente ali a atenção. Então, essa multa aí, ela é gravíssima. Ela é R$ 293. A multa é gravíssima, né? Então, a gente recomenda aí que você baixar a cabeça ali, você está dirigindo às cegas, né? Então, no momento desse, você pode ocasionar uma colisão traseira, você pode atropelar uma pessoa. São várias situações que podem ocorrer. Então, a gente recomenda que você estacione ali o veículo e possa utilizar o seu aparelho com tranquilidade. Pronto, essa aqui também é muito interessante. O pessoal que faz corridas muito para aeroporto, rodoviária. Fui flagrado pelo guarda, estou com objetos, tipo malas, bolsa, no meu banco traseiro. É proibido? É proibido porque é considerado
compartimento para passageiros, né? Então as malas, né, elas têm que estar no compartimento de carga, porque essa carga solta dentro do veículo, ela representa perigo. No caso de uma frenagem, no caso, né, de uma colisão, essa mala ela pode ser projetada, né, para os passageiros que estão à frente do veículo, certo? É claro que é uma fiscalização mais complicada, porque necessita de abordagem, mas sim é uma infração de trânsito, porque você está levando a carga no compartimento do passageiro. Pronto. Vitor Alfeu, ele está fazendo aqui um comentário sobre as multas. A não ser bagagem de mão, tá certo? Grande Vitor Alfeu está falando aqui sobre as multas aplicadas por vídeo monitoramento. Ele está dizendo que, deixa eu ver aqui, se enquadra por invasão de privacidade, porque que ainda acontece esse tipo de atuação. Ainda acontece esse tipo de atuação por vídeo monitoramento do uso ou não uso do cinto de segurança, já que é uma invasão de privacidade? Não, elas estão suspensas. Eu já não lembro aqui o período, mas olha lá se não já estiver próximo de um ano. Se não me engano, foi no segundo semestre do ano passado. Houve uma liminar do Ministério Público Federal, né, configurando que essas autuações dentro do veículo, né, elas se chocariam contra a Constituição, a questão da privacidade. Então, ela foi suspensa através de uma liminar, e depois se falou que até viraria uma resolução, e o assunto está parado, né? Acho que os órgãos de trânsito devem ter recorrido, mas não existe essa fiscalização do cinto, do celular, nada que seja referente ao comportamento do condutor dentro do veículo. Mas as demais infrações de rua, elas acontecem. Infração de circulação, por exemplo, o agente está vendo ali o trânsito, aí tem um carro estacionado no local proibido, fez um retorno proibido, fez uma conversão proibida. Ele pode fazer, agora também tem uma ressalva aí, desde que não tenha o equipamento eletrônico. Ou seja, a prioridade ali vai ser o equipamento eletrônico, certo? É tanto que, assim, a pessoa, a gente fala muito de multa, mas, por outro lado, aumentaram muito o número dessas infrações. Ano passado, o pessoal da Johns Hopkins, daquela universidade, fez uma pesquisa aqui, e aí Fortaleza ficou até bem visto, quase 100% usando capacete, cinto de segurança também praticamente não se via mais, e aí quando tirou do vídeo monitoramento, muitas pessoas voltaram a desrespeitar essa infração, porque acreditando na impunidade, né? Obviamente que, assim, nós temos aí 1.100.000 veículos em Fortaleza, a nossa fiscalização é praticamente uma amostragem, né? A gente só essa quantidade de multas que você vê são a quantidade de multas registradas, não são a quantidade de multas que acontecem, né? Então, assim, acho que de tudo a gente tem que se preocupar com a segurança. Infelizmente, muitas pessoas voltaram a não usar o cinto. É isso aí, a NASA está perguntando se é verdade ou é mito, né? Vou falar até assim, se temos direito a uma multa por ano. É o seguinte, o Código de Trânsito, ele fala que as multas leves ou médias, né, se você não cometeu multa leve ou média, se você cometer uma multa leve ou média, grave, gravíssima não, dentro de um ano, né, você não for recorrente, essa multa poderá ser transformada em advertência por escrito. Então, como ela diz poderá e não deverá, então ela não era aplicada em nenhuma cidade do Brasil. Então, assim, ano passado, um pouco antes da pandemia, a AMC já vinha tratando disso, que a AMC iria aplicar essa advertência por escrito, a não ser para multas, mesmo sendo leve ou média, mas que não oferecesse risco, né? Porque, por exemplo, tem uma multa de velocidade que é média, se você só ultrapassar até 20%. Então, ela é média. Então, essa seria uma exceção. Mas as demais, algumas multas leves, elas poderiam ser transformadas em advertência por escrito, desde que você não fosse reincidente. E acho que nos próximos meses a AMC deve divulgar alguma coisa sobre isso. Então, por enquanto, ainda não tem, porque o código só diz poderá.
Agora, tem uma novidade para isso, já tem uma lei que já saiu da Câmara, né? Ela ainda vai passar pelo Senado e pela sanção do presidente, mas que já trata isso como regra. Todas as multas leves e médias serem transformadas em advertência por escrito. Eu tenho certeza que essa foi uma das entrevistas mais ricas que nós tivemos aqui. Eu queria abrir o espaço para você mandar um alô para quem quiser, agradecer de coração pelo seu tempo que você disponibilizou aqui. Queria agradecer de coração a sua participação. Muito obrigado, foi uma honra poder estar participando com vocês, contribuindo aí com algumas informações, e a gente sabe assim que o trânsito, como disse, é muito pano para manga, né? Então fica aí aberto para um outro convite, se tiverem mais questionamentos, mais coisa aí, e o que a gente puder ajudar também aí aos companheiros da categoria, estamos aí também à disposição. E foi um prazer muito grande, desejar uma boa noite a todos, saúde, fique com Deus, né? Espero que essa pandemia possa passar logo e a nossa vida possa voltar ao normal, não só com relação à saúde, mas também à situação financeira, que assim muita gente foi penalizado com isso, não tem como ninguém não ter sido atingido, né? Veio hoje uma manifestação do pessoal da escola, o transporte escolar não está funcionando, então muitas pessoas estão sendo afetadas, né? E a gente faz votos aí que as pessoas possam ter as suas rendas, os seus empregos restabelecidos, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.